E aí, pessoal, eu sou o Eu Aldrin. sou o Al. E vamos então continuar aqui vendo nossas coisinhas de Bleach, né? Vamos A lá. gente viu a análise ali dos dois capitães, do analista. Acho que é Lucas, né? Lucas o analista. E a gente viu bancais mais fortes. E agora tem Quincy's mais fortes. Isso. Eu comecei a ver a Bleach, mas eu comecei pela essa temporada dos Quincy. O povo pode me matar ali. Porque eu dei uma de David Jones. Eu te falei que ele fez com o One Piece. Não falou. Ele começou a ver o One Piece do último arco. Nossa. Aí ele terminou o último arco, ele foi lá pro episódio 300 e pouco, ele tá vendo tudo aleatório, as Nossa. ordens do negócio. Aí ele postou um Caramba. vídeo lá falando, tipo, ai gente, não me mata, eu tô vendo uma ordem esquisita. Puta, que maluquice, que doido. E aí eu tô vendo essa parte dos Quincy, porque vai sair a temporada nova agora. Aí eu aproveitei e falei, já vai sair a temporada nova, então eu assisto a final parte 2, e tá saindo agora a final parte 3 e já acompanho. Aí depois eu vejo do começo. Cara, mas você tá aproveitando que você já tem uma noção qual das músicas. O David Jones não, o David Jones não foi atropelando. Não, ele vira uma hora e fala assim no vídeo. Pessoal, eu sei muita coisa de One Piece já, não é como se eu tivesse caindo de paraquedas. Eu já vi 2 filmes e já vi a primeira temporada. Aí, pai, os filmes eles nem são canon, não existe filme no mangá. Então, ele não viu nada do negócio. A gente já viu tudo aqui pelas músicas e tal, pelos vídeos de análise. Então dá pra ter uma noção. É que nem... E tem um flashback no episódio que volta a temporada, se eu não me engano, no finalzinho. E aí foi passando o flashback e eu tava assim, olha, invasão do Soul Society, olha quando o Hitsugaya faz isso, olha a primeira Bankai do Byakuya, olha quando o Zaraki faz isso. Então, tudo que ia passando Você já tem um resumo, eu sabia tudo já. Esse dia eu tava procurando um negócio na Netflix pra assistir, aí eu vi lá o One Piece, falei, não, eu vou ver, não, vou segurar, vou esperar. Tem que esperar pra ver. Pessoal, se gostarem, então deixa o like, comentário aí embaixo com mais recomendações. Sim. E vamos pro vídeo. Bora lá. Os Quincy's são os seres humanos que possuem a capacidade de detectar a existência de Holos e outras almas. E eles são os inimigos mais poderosos dos Shinigamis em Bleach. E dentro dos Quincy's existem os Stanritas, que são os soldados de elite dos Quincy's, que possuem nível comparado ou maior que os capitães do Gotei 13 e possuem a missão de eliminá-los. E nesse vídeo vou te mostrar qual o nível de poder de todos os Stanritas de Bleach, do mais fraco ao mais forte. Será que a sua lista é igual a minha? Assiste esse vídeo até o final pra descobrir. A galera comenta até nos nossos vídeos, tipo, esse cara tá maluco, isso nem faz sentido, não sei. Calma, gente, é só a opinião dele. Vamos lá. Fala galera, eu sou o Zé dos Animes e se você é novo aqui no canal, já te peço encarecidamente pra se inscrever, tá? Porque aqui falamos muito sobre Bleach, tem Bleach quase todos os dias. De vez em quando eu trago outros animes, como por exemplo Jujutsu Kaisen. E já senta o dedo no like porque assim o YouTube entende que você gostou desse vídeo e espalhará ele para mais pessoas poderem assistir. E bom, recados dados, vamos deixar de conversa e bora pro vídeo. Galera, há um tempo atrás, lá no início do canal, eu fiz um ranking dos Stanritas. Porém, de lá pra cá mudei de opinião em algumas posições, assim, né? Em muitas, pra falar a verdade. Então, eu resolvi trazer esse ranking atualizado com todos os Stanritas de Bleach. Dito isso, a galera caiu de pau pra lista. A 27ª colocada é a Berenice Gabrielle. Ela possui a letra Q, The Question, ou a questão. E com esse poder, a Berenice afirma que pode forçar seus oponentes a questionar tudo sobre si mesmo e suas habilidades. Eita. E aqui eu acredito que talvez exista algum efeito caso seu inimigo responda às suas questões, porém não vimos o poder em ação, porque o Zaraki corta sua garganta, porque segundo ele, ela falava demais. O 26º aqui da lista é o Gerald Grisbet. Ele possui a letra R, que é o poder do Derrola, ou o rugido. E a única coisa que sabemos sobre sua habilidade é que depois de aumentar muito o seu tamanho e adotar uma forma mais feroz, que
parece um gorila, o Jeremy pode aumentar drasticamente a força dos seus rugidos e assim produzir uma forte onda de choque baseada em som com a qual ele pode atacar os oponentes. E essa onda de choque é forte o suficiente para queima-roupa, mutilar ou mesmo matar Shinigamis de baixo escalão. Porém, contra um inimigo forte como o Zaraki, o seu poder o deixou apenas ensurdecido, antes de ser cortado também pelo meio pelo Kimpate. O 25º lugar aqui da lista é o Nianzol Weasel. Ele possui a letra W, que é o poder do The Wind, ou o vento, embora seu poder não tenha nada a ver com o vento. Mas fato é que com esse poder, o Nianzol pode desviar ataques de alvos de sua escolha. Quando ele usa essa habilidade, os ataques não são combatidos. Em vez disso, eles são empurrados para o outro lado, o que impede esses ataques de atingi-lo. Porém, o Nianzol não se limita a bloquear apenas os ataques que ele pode ver. Ele pode desviar os ataques apenas por instinto, tornando até mesmo ataques surpresas inúteis. E além disso, o Standrita também pode usar o The Wind para cortar os oponentes ao meio, movendo o dedo em direção a eles, vento, o que empurra parte do seu corpo para fora e assim parte os oponentes ao meio. Ele usa esse poder nos guardas do Palácio Real, que são os subordinados da Seijumaru Shutara, porém foi facilmente derrotado pela membra da Divisão Zero. Em 24º lugar, Meninas McAllen. Ela possui a letra P, The Power, é meninas poder. E com esse poder, pessoa? A Meninas possui força sobre-humana, o que lhe permite socar seus inimigos com a tremenda força ou os mande voando através de edifícios com facilidade. E a Quincy também é capaz de aumentar drasticamente o tamanho dos seus músculos, porém é uma habilidade que não vejo sendo muito útil numa obra onde vários personagens possuem força fora do comum. E além disso, a Meninas também pode ativar a sua Quincy Voo Standing, porém a única habilidade que vimos aprimorada dela foi o voo em alta velocidade. Em 23º lugar, Driscoll Burst. Ele possui a letra O, The Overkill, e com esse poder, o Driscoll possui a capacidade de aumentar muito o seu próprio poder simplesmente matando alguém. Além disso, ele diz que continuará a ficar mais forte quanto mais matar, independentemente da forma de vida que ele mande jogar no Vasco, seja inimigo, aliado ou mesmo um animal. E claro, não vimos muito dele porque ele foi incinerado pelo Yamamoto, mas ele foi capaz de matar o tenente da primeira divisão, o Sasakiri, que possuía nível para ser capitão, e iria derrotar o Izagi facilmente também, se não fosse o velho Yama chegar no local. Além disso, também vimos o Driscoll produzir uma flecha sagrada e diferente da maioria dos Quincy's que atiram elas usando seus arcos, ele cria uma flecha tão grande que a joga com a própria mão. Em 22º lugar, BG9, ou BG9, se você quiser chamar em português. Ele possui a letra K, porém não conhecemos o seu poder, e o BG9 luta usando seus vários tendões que são capazes de se estender por longas distâncias. E esses tendões se originam do centro do peito do Quincy e podem perfurar pedra e carne com facilidade. Além disso, usando esses tendões, o BG9 é capaz de extrair dados de um oponente e faz várias pessoas teorizarem que seu poder é o The Knowledge, ou o conhecimento. Fato é que o Quincy ainda pode disparar mísseis que criam grandes explosões que deixou a Soifon muito ferida. A sua arma espiritual é a Heishin Minigun, onde usando suas habilidades como um Quincy de concentrar energia espiritual em partículas, ele cria uma metralhadora de 10 canos. Em 21º lugar, Kang Doom. Ele possui a letra I, The Iron, ou o ferro, ou o metal. E com esse poder, Kang pode revestir sua pele parcial ou totalmente em uma camada de ferro, tornando assim o seu corpo virtualmente invulnerável a danos físicos enquanto a habilidade está ativa. E o Quincy foi capaz de usar sua velocidade para pressionar e atacar repetidamente o Hitsugaya, dando-lhe um pouco tempo para bloquear usando a sua Bankai. Além disso, derrotou sem esforço algum a Matsumoto. Além disso, o Quincy da letra I possui também a sua garra de Heishi, que é formada usando suas habilidades como um Quincy para concentrar energia espiritual e partículas. Além disso, ele possui a sua técnica Che-Jin-Zao, onde o Kang aponta os braços na direção do alvo e forma um par de energia de suas garras que criam uma explosão de Heishi que juntas formam o rosto de uma cabeça de serpente. Em 20º lugar, Lloyd. Ele possui a letra Y, The Yourself, ou o você mesmo. E o Lloyd divide essa habilidade com o seu irmão gêmeo, o Lloyd, que veremos mais à frente nessa lista. Fato é que o Quincy da letra Y possui a habilidade de copiar a aparência e os poderes. Ah, esse aqui lembra que numa das músicas do Yhwach fala Yamamoto era só um clone?
Ah, lembro. Ele que é o clone. Ele finge que é o Rei Quincy. Essa parte eu vi lá pro episódio 5, se eu não me engano. Ah, eu vi lá na Ele finge música. que é o Rei Quincy. E aí ele vai lutar com o Yamamoto. E aí os Quincy's, eles não conseguem roubar a Bankai se eles não conhecerem a Bankai. E aí esse cara sendo clone, ele consegue fazer o Yamamoto usar a Bankai dele. E aí quando o Yamamoto mata ele com a Bankai, o Rei Quincy de verdade aparece e fala: ah, agora eu conheço a tua Bankai, seu imbecil. Já e aí era. rouba a Bankai do Yamamoto. Do seu inimigo, o que demonstrou quando se transformou no Zaraki Kenpachi. Parceiro, Porém, foi safado. derrotado pelo mesmo, que diz que, entre aspas, só precisou ficar mais forte do que ele mesmo Agora para eu derrotar lembrei, o Quincy. um E galera, é o Lloyd não o- aparece muito e o vimos apenas durante um Kenpachi, breve outro flashback com do Zaraki Yamamoto. contando como o derrotou. Mas ele fica Eu aqui lembro acima disso. dos outros porque demonstrou ser capaz de se transformar no Zaraki. Acredito que nessa forma ele poderia derrotar os que ficaram abaixo dele nessa lista. Em 19º lugar, Robert Também. Akutrone. Ele possui a letra N, porém não sabemos quais são seus poderes. Embora alguns fãs teorizem que pode ser o Denier ou o próximo. E esse Quincy se mostrou ser um expert no uso de Heirenkyaku, sendo rápido o suficiente para atirar no olho do Kyoraku Shunsui numa luta ele de tem uma 1 versus pistola. 1. E Eu também lembro desse chegou também. a colocar a sua arma na Olha lá, cabeça ó. do Ichigo enquanto um grupo de Quincy's lutava contra o protagonista. Os Além cara disso, de Robert espada, é o um cara saca atirador uma arma. especialista e possui uma pontaria fora do comum usando a sua arma espiritual. Com a sua habilidade e precisão, ele atirou no olho do Kyoraku Shunsui a queima-roupa, como eu falei anteriormente, e facilmente matou um membro da Omitsuki-Do de longe sem sequer olhar para ele. A sua voo standing é a Green Maniel e com ela a sua velocidade, que já era muito alta, fica ainda maior. Em 18º só lugar, que ninguém Nananá gosta do poder Nadia Cup. Ele possui o Olha esses poder nomes. da letra U, os de nomes, mano. Underbelly ou o ventre baixo. E o Nananá pode analisar baixo. o reatsu de um alvo durante um determinado período de tempo, permitindo assim que ele determine a distribuição de poder espiritual de um oponente. E depois disso, ele imprime sua letra em seu alvo e a usa para formar um padrão de grade, que ele chama de seu padrão de morfina. E a grade permite que ele identifique os buracos na reatsu de um alvo e os ataques Caramba, mas aumentando onde seu que tá tamanho indo isso? até que a reatsu do alvo se esvaia. Isso permite que ele Caramba. paralise e nocauteie os seus inimigos, como ele fez, por exemplo, com o Wise, que estava amarrado na sua cadeira. Porém, quanto menos tempo se tiver para analisar o seu oponente, menos eficaz será a sua habilidade. A sua Voo Standing foi mostrada, contudo, a única habilidade dele que vemos de fato foi a capacidade de voo em alta velocidade. Em 17º lugar, não viu mais Pep nada. Cabrada. Ele possui a letra L, The Love, Quá, ou blá, o blá, amor. blá, blá. E o Pep pode lançar um projétil em forma de coração, colocando as mãos juntas na forma de um coração, obviamente. E qualquer um atingido por esse poder se apaixona por Pep. Coisa não é linda, hein? E possível, assim se cara. tornando tão obcecado por ele que farão qualquer coisa que ele pedir, incluindo atacar seus próprios companheiros. E essa Meu habilidade permite que o Deus. Pep assuma até mesmo o controle de Zanpakutos e force suas vítimas a continuar lutando além dos limites. Além disso, o Pep também pode disparar um feixe em forma de coração para perseguir o seu alvo. Além disso, Que ele possui o seu maluquice. poder Love Kiss, onde o Pep coloca as mãos juntas na forma de um coração e dispara uma versão maior do seu ataque normal. E com isso, ele fez com que o Izagi e o Byakuya lutassem entre si e nesse momento usou Heirenkyaku para atacar o capitão da 6ª divisão por trás. A sua Voo Standing é a Caramba. Gudoero e garante ao Pepe a habilidade de voo. E tem também uma a maior fraldona. durabilidade capaz de aguentar Ele tem uma vários socos asinha. do Ele Kensei. tá parecendo Mas a um sua técnica mais cupido. poderosa é o Love Coisa Hook, onde o Pepe feia. usa a sua cesta flutuante para produzir várias cordas Cesta compostas de flutuante. corações ligados e atira em direção ao oponente. E essas cordas apunhalam o alvo, mobilizando completamente a vida. E essas cordas são fortes o suficiente para esfaquear indivíduos de classe capitão. A Em vida 16º corrigiu lugar, lá Liu escrito Totô vítima. Lampern. Ela possui a É. letra G, The Glutton ou Olha a a boca. glutona. E a Liu Totô Que pode coisa. consumir o que quiser, deslocando a boca para fora em Olha, uma forma Deus. estendida. No entanto, como efeito colateral, essa habilidade deixa a Liu Totô em um estado constante de fome. E a Quincy possui uma Nossa. durabilidade considerável, apesar de sua aparência frágil. E com a sua Voo Standing liberada, a única habilidade que a vimos usar foi a de voo em alta velocidade. Porém, o seu Todo poder mundo tem parece voo ser em alta maior do que o Pepe, velocidade? já que ele ficou com Então. muito medo dela e pede perdão por tê-la Olha lá. atacado antes de ser devorado. Em 15º Caramba, lugar, ela come Gisele ele? Jewel. Ela possui E a como letra fralda. Z de Zombie ou o zumbi. E qualquer um que tenha o sangue da Gisele espalhado sobre ele cai sob o seu controle. E assim, Ixi, efetivamente mais se um tornando um controle. zumbi e fazendo o que a Gisele ordenar. E esse aspecto da sua habilidade não funciona com Quincy,
zumbis, a menos que eles já estejam mortos. E galera, a quantidade Ué? de sangue Se o cara necessária tiver para morto? zumbificar alguém depende da força da Consegue sua levantar? reação. Se Zumbi. for baixa, a Gisele só precisa usar uma gota de sangue para zumbificar quem ela quiser. Mas se seu Nossa, oponente aí tiver é um uma grande zumbi. reação, o sangue deve ser difundido no coração e espalhado por todo o corpo antes que o zumbi Demais. possa fazer efeito. E é por isso que indivíduos zumbificados de classe capitão têm a pele avermelhada. Além disso, a Gisele pode usar seu poder para curar seus Eita. companheiros usando a carne do falecido para substituir a sua Nossa. própria carne. Ela pode até mesmo substituir um membro perdido removendo um membro correspondente de um cadáver. E além disso, Nossa. Gisele também pode suportar e se curar de qualquer ferimento fatal ao ativar o zumbi. E a sua Volstagg foi revelada, mas a única coisa que sabemos é a sua aparência, onde suas grandes asas de recheio lembram ossos. Em 14º lugar, Olha, gente, MC não vê. Catnip. Ela possui a letra T, The Thunderbolt, ou o trovão. E galera, aqui a gente se pode criar, rapidez, controlar né? e projetar raios. Ela também pode invocar essa tá raios com de pouca energia roupa, hein? significativa do céu para atacar alvos em grupos, causando assim danos consideráveis a uma área. E o raio é forte o suficiente para matar vários shinigamis de baixo escalão e efetivamente incapacitar Zaraki Kenpachi, que também já estava Caramba. ferido. Com essa habilidade, ela pode usar o seu Incapacitou o salto Zaraki? relâmpago para desviar de ataques, mudando seu corpo para uma forma de raio Acho por que ele não ficou curtas incapacitado distâncias. Ela pelos possui a raios, não. técnica Galvano Blast, É. onde dispara uma poderosa explosão de Tava meio de eletricidade oi de nela. 5 gigajoules em seu oponente. E com a sua Volstagg ativa, ela ganha capacidade de voo, pode criar suas espadas voo, mais relâmpagos um e pode usar todo mundo duas voa. técnicas. A É, Galvano voo e Javelin, rapidez. onde ela consegue lançar uma de suas espadas como um dardo flecha para aí não combater servia um pra inimigo nada. a longo alcance. E também a sua técnica de eletrocução, onde a Kenzie aponta para cima com o braço e faz com que uma enorme coluna de eletricidade desça dos céus. Em 13º lugar, Kyugi Op. Ele possui o poder da letra J, que significa The Jail, ou a jaula, ou a esse é o que prisão. E o prende o Kyugi Ichigo. pode disparar Esse construções eu vi. de Reishi capazes de fechar à força portais entre dimensões, ou também criar gaiolas feitas de Reishi para prender seus inimigos. E uma vez que a pessoa é presa, sua presença é selada do lado de fora. Sua reação não pode ser detectada e as pessoas do outro lado são incapazes de ouvi-las. A força dessa gaiola é tão grande que nem mesmo o Getsuga Tensho da Bankai Fullbring do Ichigo foi capaz de quebrá-la. E além disso, Caramba. esse poder continuará a existir até mesmo depois do que o Kyugi Op morrer. Além disso, Caralho. o Quincy Kyugi Op foi um dos poucos Quincy's que mostrou efetivamente usar Blood. Pelo menos visualmente falando. Mas claro que os outros Quincy's com certeza também usaram. Mas de fato é com ele que temos as explicações do Blood Venom ele é e bem do no Blood comecinho Arterial, que esse são aí. o Blood defensivo Ali e o nos Blood 4 ofensivo dos primeiros Quincy. Além episódios. disso, ele também foi capaz de usar o Hanzo Tengai, que é uma técnica de alto nível que permite ao usuário controlar suas partes do corpo, usando cordas de Reishi controladas pelo seu cérebro, e assim formando linhas de Reishi para poder controlar o seu corpo como se fosse o fantoche, permitindo assim que ele se mova livremente apesar da paralisia, membros quebrados ou qualquer outra força que Olha. impeça seu movimento natural. E além disso, ele possui a sua Volstagg, que é a Bisquiel, e com ela ele foi capaz de mostrar um voo em alta velocidade, Voo em mostrou alta também um velocidade. aumento no seu Hiren Olha Kyaku, lá. mostrou a capacidade de usar a técnica Escalaverei para reunir Reishi da maneira mais poderosa, que é escravizando-a, para literalmente Rapaz, rasgar os ó. oponentes que compõem Ele objetos junta ou parte seres de todo mundo espirituais, que tá em assim volta, assumir de as bicho, características de de capacidade chão. da sua vítima, como por exemplo, como ele fez com o Ion. Em 12º lugar, as Nodit. Qual do Ele medo? possui a letra F, que significa The Fear ou o medo. E apesar da considerável força de ataque da arma espiritual do Ice, o verdadeiro poder dos seus espinhos não está na sua capacidade ofensiva, mas sim em sua capacidade de induzir o medo ilimitado naqueles que são atingidos. Apenas uma única ferida é suficiente para inspirar um medo profundo em relação ao Quincy, fazendo assim com que suas vítimas duvidem de tudo, percam o controle de todo o pensamento racional e vejam visões dos seus medos mais profundos. E embora isso normalmente resulte em morte instantânea devido ao coração de uma pessoa ser incapaz de suportar um choque tão intenso, a experiência e a força de vontade de um é indivíduo muito podem maluco, ser né, usadas visual para dele. resistir a esse medo até certo ponto. Embora Rapaz, o Quincy olha, esteja ele tá confiante de pendurado que de ponta tudo cabeça sucumbiria ali a também. ele eventualmente. E a sua Volstagg é a Tataforaz. E com ela, o seu medo se torna aprimorado, onde em vez de induzir o medo atacando o seu oponente com seus espinhos, simplesmente precisa ser apenas visto pelo seu oponente para que eles sintam medo, porque Olhou, o medo ferrou. os penetra através do seu nervo Será que dá pra óptico. olhar Em pelo 11º espelho? lugar, Entra Mask pelo D nervo masculino óptico. e James. Eles possuem a letra S, Ah, olha de isso. Superstar ou a Super Meu Estrela. E Deus. quando o Mask tem alguém torcendo A por ele, Super a sua Estrela. resistência e força aumentam ao ponto Que de enviar coisa. 2 Shinigamis de nível capitão voando para longe com um único ataque. O poder também
permite que ele se regenere de danos com os aplausos de James, curando seus tímpanos danificados. Olha, ele Depois tem de um fã. receber bastante aplauso do James, o Magic também é capaz de ligar até uma nova é tipo forma aqueles em lutador processo que ele se mexicano chama de de luta livre. Star Power Up. E com essa habilidade ativa, o James se torna conectado ao Masked Masculine. E a partir disso, será revivido infinitamente enquanto o Deus. próprio Masked Masculine viver. Além disso, Então tem nessa que matar forma, o moleque ele possui que tá vários torcendo por ataques ele. como o Star Flash, onde o Mask dispara um feixe em forma de estrela que é um poderoso o ciclope. suficiente para perfurar Ele facilmente é um uma oponente de nível sátira, né? capitão, Herói como o americano, Rose. E ao antigo. ativar a sua Voo Stand, Ah lá, ó. Mask de Ele masculino é um lutador ganha a de luta capacidade livre de voo mexicano, e ó. pode usar a sua técnica Star Flash Supernova, onde ele voa alto para o céu e traça uma forma de pentagrama gigante usando a trilha de Heishi de suas asas. E a partir daí, o Mask voa sobre o pentagrama e chama o nome do ataque. E após isso, uma enorme explosão de energia em forma de estrela cai no chão, criando assim uma imensa cratera. Em décimo Nossa, lugar, destrói tudo no Ele lugar da possui estrela. a letra Y, Ah lá, assim o como irmão. seu irmão gêmeo, e possui o poder de Yourself, ou o você mesmo. Porém, ele pode copiar a aparência, memórias e personalidade de outras pessoas. E galera, o Rod é muito forte, mesmo não podendo copiar os poderes de outros como seu irmão. Ele foi capaz de derrotar o Zaraki com muita facilidade no início da guerra, conseguiu usar o seu Hirenkyaku para ser rápido o suficiente para desviar de golpes da bancada Yamamoto. O seu Blood foi forte o suficiente para fazê-lo resistir ao calor intenso da Zanka no Tachi. Porém, isso foi tudo o que pôde fazer contra o comandante das 3 divisões. E como se não fosse o bastante, nada. ele também possui conhecimento nos feitiços Quincy, onde o Royd pode instantaneamente invocar a sua habilidade Saint Swinger para se defender dos golpes do Yamamoto. Em nono lugar, Bambieta Buster Bean. Ela possui a letra E de Rapaz, Explode, que é o ou nome. a explosão. E essa Quincy tem a Explosão. capacidade de criar bombas. Seus ataques explosivos não podem ser bloqueados, porque seus ataques não são bombas feitas de Heishi. Eles são, na verdade, Heishi que transformam qualquer coisa que eles fazem contato em bomba. E com esse poder, ela foi poderosa o suficiente para lutar contra vários Shinigamis simultaneamente, incluindo o superfície capitão vira da sétima bomba. divisão, o Komamura, Tudo e o que ela seu toca tenente, vira o bomba. que ela Tetsuzaima. pega. Quando ela ativa a sua Voo Stand, ela ganha capacidade de voo. Sua durabilidade Não, se voo. torna aprimorada. E além disso, a sua habilidade de Explode se torna aprimorada, porque com a sua Quincy Voo Stand ativa, esferas de Heishi se formam sobre suas asas, e ela pode liberar essas esferas de Heishi à vontade, enviando grandes Nossa. quantidades delas ao seu bombardeio. redor. E qualquer coisa que entrar em contato com essas esferas de Heishi se tornam bomba e explodem no mesmo instante. Não tem nada Em oitavo muito lugar, complexo, né, Besby. até agora. Ele possui a letra H de Hit, o calor. Igual Eras E com esse Vampire. poder, o Besby manipula o Heishi do ar e gera assim chamas que podem ser lançadas em direção aos seus oponentes. E as suas chamas são poderosas o suficiente para compensar as chamas geradas pela Shikai do comandante capitão Genryusai Yamamoto. E com esse poder, o Besby pode utilizar vários ataques com a variação dos seus dedos, como por exemplo o Burning Finger 1, Burning Finger 2, 3, 4 até o 5. E cada Burning Finger desse possui uma técnica diferente. O Burning Finger 1, por exemplo, que é o que eu vou citar aqui, faz com que o Besby lance um feixe de fogo em direção ao seu oponente, quando ele aponta fogo, um né? dedo Fogo para é o seu sempre adversário. forte. E é forte o suficiente para facilmente perfurar Shinigamis de nível capitão, como por exemplo o Hitsugaya Toshiro, capitão da 10ª divisão. E quando ele ativa sua Voo Stand, o seu Burning Finger se torna aprimorado. E além dos seus golpes ficarem mais fortes, ele ganha a capacidade de disparar vários Burning Fingers com extrema rapidez. Além disso, sua velocidade se Geralmente torna a aprimorada, o que velocidade permite com que ele também. apareça atrás do Kurosaki Ichigo sem Caramba. sequer ser notado. E claro, como todos os outros Quincy's, a sua técnica de voo em alta lá, velocidade também como passa a todos os existir. outros. Todo Em mundo. sétimo lugar, Askin Neck Levar. Nossa, Ele possui a Neck letra Levar. D de Death Dealing ou a dose letal. E galera, o Askin Veneno. Neck Levar é um dos membros do Shutsafel, a guarda real do Yuhaba. E com esse poder, o Askin pode calcular a dose letal perfeita, a quantidade que causará Ah, é morte o sem Askin. falhas nos Eu seus lembrei agora oponentes, daquela seja de música qualquer que a gente substância viu. for. E não apenas isso, com esse poder, ele se torna imune a praticamente tudo. Por exemplo, quando o Ichigo acerta ele com o Getsuga Tensho, mas não o mata, o Quincy agora se torna imune ao Getsuga Tensho do Ichigo. Não importa quantos Getsuga Tensho o Ichigo solte nele. E além disso, a dose letal tem outras vertentes. Como por exemplo, se o Askin lamber o sangue do corpo do seu oponente, ele pode alterar a dose letal desse sangue para fazer com que o sangue do inimigo seja letal para ele próprio. Olha. E além disso, ele possui alguns poderes, como por exemplo a Gift Ball, onde ele lança uma pequena e lenta bola de veneno
em seus oponentes. E esse poder é potente o suficiente para fazer o Green Joe entrar em colapso imediatamente após o seu contato físico. O Asuka também pode utilizar a Gift Bed, onde ele cria uma área escura de influência do tamanho de um grande círculo no chão. Se alguém pisar dentro do raio desse círculo, o Asuka pode diminuir a sua resistência a qualquer coisa, como por exemplo, Heishi. Além disso, quando ele ativa a sua Quincy Roll Stand, que se chama Hashi, a sua habilidade The Death Dealing se torna aprimorada. E a partir daí, o Asuka pode utilizar novas técnicas, como por exemplo, o Gift Ball Deluxe, onde ele cria uma versão enorme da Gift Ball, que é centrada em torno do seu corpo. E esse poder aumenta muito após a morte do Asuka. Além disso, ele também pode criar a Gift Barrage, onde ele cria dezenas de esferas de luz interconectadas para formar uma grande barreira esférica, na qual ele afirma que ninguém pode escapar. E além disso, ele também ganha o Gift Ring, onde ele atira esse anel em direção aos oponentes, e assim que faz contato com qualquer parte do oponente, a região tocada pelo Gift Ring será morta instantaneamente. Como por exemplo, os olhos do Urahara. Em sexto lugar está o Ryu. Ele possui a letra A, que significa a antítese. Ele também foi um membro do Schutzstaffel e era considerado pelo Yhwach como seu sucessor ao trono. Caralho. E com esse poder, o Ryu pode designar qualquer dois alvos e reverter completamente qualquer coisa que já ocorreu entre os dois. Por exemplo, se o Ryu fosse muito ferido enquanto lutava contra alguém, ele poderia reverter o que ocorreu entre ele e o seu inimigo, e assim fazendo com que ele se cure. Além disso, o Ishida se mostrou um especialista no uso de Heiren Kyaku. Também pode utilizar o Hanzo Tengai, que é uma técnica de alto nível que é bastante rara entre os Quincy's, bem como fazer muito bom uso de ferramentas Quincy's, como por exemplo o Ginto e a Sela Schneider. Além disso, por ser um mestre arqueiro, o Ishida consegue controlar a direção das suas flechas Quincy's, também consegue bloquear ataques utilizando as suas flechas e pode utilizar o seu ataque de forma aprimorada, que é o Rito Renge. Em quinto lugar, Pernida Punk Jazz. Nossa. Esse último que a gente viu, o poder dele é tão apelão que não fica, tipo, tanto no poder dele assim. O poder dele é reverter os negócios. Então, era tão apelão que parece que ele focou em outras coisas, tipo, estudar, aprender a usar arco, aprender a usar não sei o quê. Tal, porque senão é só pegar e falar assim, bate em mim, bateu, pronto, agora reverto. E reverte. Pronto, aí ele tá bem, o outro se ferra. Já era. Muito doido. Ó o mãozinha. Vamos lá ver. Ele possui a letra C, The Compulsory, ou o Compulsório, e também é o braço esquerdo do Rei das Almas e membro do Schutzstaffel. O Pernida, como parte do Rei das Almas, ele governa a evolução e o progresso. E por causa disso, ele possui uma evolução orgânica, onde pode evoluir absorvendo e consumindo biomassa orgânica e ganhando as habilidades, traços e atributos do ser de onde a biomassa foi tirada. Ele também pode usar a replicação adaptativa, onde ele pode evoluir absorvendo informações de objetos que toca com seus nervos. Ele possui também a manipulação de anatomia, onde ele tem controle completo sobre a sua anatomia e pode alterar e manipular livremente. Ele possui também a autorreplicação, onde de seus dedos cortados ele pode criar clones de si mesmo a partir deles. E como se não fosse o bastante, ele ainda possui uma regeneração. Porém, é com a sua técnica The Compulsory que ele realmente se mostra perigoso, porque ao tirar seus nervos e atingir o corpo do seu adversário com eles, o Pernida pode controlar a força de seus movimentos e pode rasgar seu corpo em pedaços quase que instantaneamente. Em quarto lugar, Grammy Tomux. Ele possui a letra V, que significa The Visionary ou o Visionário. Ele também foi um membro do Schutzstaffel e possui a capacidade de transformar fantasia em realidade. Ou seja, ele tem o poder da imaginação. Tudo que ele imagina acontece. Como por exemplo, quando ele imaginou que os ossos da Yashiro eram feitos de biscoito e eles realmente se tornaram biscoitos. Além disso, ele pode criar água do nada, lava do nada, pode criar armas para atirar nos seus oponentes. Ele pode inclusive imaginar meteoros e também o vácuo do espaço. E como se não fosse o bastante, ele também tem o poder da criação da vida, onde ele pode criar clones dele mesmo para fazer com que as suas imaginações sejam ainda mais fortes. E além disso, ele pode criar não apenas clones, mas outras formas de vida completamente complexas, como por exemplo o Stadnritter Chaz Domino e o outro Stadnritter da letra V, o Guanel Lee. Ele só não está mais alto aqui na lista porque realmente não tem habilidade de combate e vamos combinar que ele é bastante burro. Bastante burro. Lembra uma das músicas do Zaraki que a gente viu? Que ele fala, imagina algo que eu não consiga cortar. Lembro. E aí o cara não consegue imaginar, e aí o Zaraki vai lá e mata ele? Mata ele. É porque então, ele fala isso, da burrice. O Zaraki... Então, o Zaraki, tipo, falou,
vamos ver então se eu não consigo cortar isso. Aí o cara ficou tipo, ai meu Deus, será que ele não consegue cortar mesmo? Será que vai dar certo? E aí ele perde por causa do psicológico, né? Eu acho que foi isso. Mas É por esse isso cara, que fala então. que é burro. Caramba, a tomar banho, meu. Tudo que o Mas cara é imagina. muito apelão. E Aí ele até fudeu. criou outros Quincy's. Tipo, Cria outros como... Quincy, cria que clone, bizarro. cria tudo. Rapaz do céu. Em terceiro lugar, abrindo o top 3, Jugran Hashvault. Ele possui a letra B, que significa The Balance, ou a balança. E ele também é o braço direito do Rei Quincy e o Stadnerita Grande Mestre. E com esse poder, o Jugran pode pegar o infortúnio que ocorre dentro da sua esfera de influência e dispersá-lo para aqueles que experimentam a boa sorte. Além disso, ele também tem o poder da partição da alma, onde assim como Yuha Barra, ele é o outro único Quincy que tem a capacidade de transmitir o seu poder para outros Quincy's. Além disso, por causa da sua troca de poder com o Yuhaba, ele acaba também podendo usar o de All Might, porém com a limitação. Ele pode apenas enxergar o futuro e não alterá-lo, como acontece com o Rei Quincy. Em segundo lugar... não entendi não tanto de poder dele. O pessoal explica esse, porque eu não entendi. Nem não vi esse poder todo também não, pra ele estar em terceiro. Pode ser que essa extensão de não sei o que ele falou, esse negócio que ele falou seja um termo que a gente não conheça, e pode ser um negócio muito bizarro. É tipo alguém falar, expansão de domínio do fulano pode pegar o mundo inteiro. Aí alguém que não sabe o que é expansão de domínio não conseguiria mensurar o tamanho do poder. Só se for isso, porque eu não entendi o dele. Também não vi lá. Lily Barro. Ele possui a letra X, que significa The X-Axis, ou o eixo X. E o Lily Barro é o líder do Schutzstaffel e também é conhecido como o homem mais próximo de Deus. E o seu poder permite que ele perfure qualquer coisa em sua linha de visão, com precisão perfeita e sem a necessidade de projéteis. E esse poder não pode ser bloqueado por qualquer defesa. E quando o Lily abre os seus dois olhos, ele pode usar totalmente o eixo X. E que, de acordo com Lily, isso permite que seu corpo não receba dano dos inimigos. Porque com o eixo X ativado, ao máximo, esses ataques atravessam seu corpo. E com a sua Volstang, a Diliel, ativada, ele ganha teletransporte, ganha um voo aprimorado e sua eixo X se torna aprimorada, onde ele pode disparar vários tiros contra o oponente a partir dos buracos de suas asas. E com esse poder ativo, o Lily também está constantemente em um estado de intangibilidade espacial, tornando assim virtualmente intocável por ataques físicos e até mesmo de Kidou. E como se não fosse o bastante, ele possui uma segunda forma da sua Volstang. E com ela, ele pode gerar novos membros, pode usar sua técnica Sabaki no Komyo, onde ele pode disparar ondas finas de energia de seus antebraços e mãos, e essas ondas de energia podem perfurar cidades inteiras. Ele também ganha a geração de luz, onde ele pode formar uma grande bola de luz e permite que apague qualquer sombra ao custo de criar alguma parte do seu próprio corpo. E também ele possui a técnica do trompete, onde ele cria uma grande trombeta e a usa para disparar uma enorme explosão que é forte o suficiente para apagar uma grande parte de uma cidade. E em primeiro lugar, Gerald da hora. Ele tá lá perto de Deus, ele foi baseado em anjos mesmo, né? Sim, e a trombeta, Caramba. né? É muito legal deixa eu o ver visual aqui. dele. Vou abrir meus dois olhos, pronto. Agora vocês não podem fazer nada comigo. E aí tem o negócio da luz, não deixa o cara, tipo, se esconder e tal, numa sombra, possivelmente. E ele não erra o tiro. E o tiro não é um projétil físico, né? Conforme o cara falou. Ele só aparece. Apontou, o cara tá morto, fura tudo. Doido. Ou o Milagre. E o Gerald também é um membro do Schutzstaffel e é o coração do Rei das Almas. E a habilidade inata do Gerald é a de manifestar milagres, dando forma aos pensamentos, sentimentos e desejos de si mesmo e desejos daquele ao seu redor. E por causa disso, como um milagre, ele sugere que quanto mais improvável algo de acontecer, mais provável é que o milagre aconteça. E por causa disso, o Gerald ganha a manipulação de probabilidade, onde, por exemplo, quando o Gerald é atacado por vários Shinigamis, ele observou que seria impossível para ele vencer em qualquer circunstância normal. E aí, o milagre acontece e ele se torna gigante e muito mais poderoso. E cada vez que ele é cortado, cada vez que ele é, entre aspas, morto, ele volta ainda mais forte e ainda maior. Além disso, ele possui a sua Volstang, que é a Astone, e com ela ele pode usar explosões de energia, utilizando a sua espada, a Hofnung, e além disso, ele consegue assumir uma segunda forma que provavelmente é ainda mais poderosa do que a primeira, onde o Hitsugaya até mesmo chama de monstro, porém, não a vimos em ação. E bom, galera, esse foi o meu ranking de todos os Stadneritas de Bleach. Caramba, não viu em ação, hein? Tá louco. Pô, tem muito disso de... aí ele ia ativar a Volstang dele... E acabou. Tem o poder lá, vai. Não vimos.
E eu gostei que desses últimos, parece que eu achei que só ia ficando mais e mais complexo, mas esses últimos foi tipo assim, tiro certeiro, manipulação de probabilidade, foi um negócio que é criativo, sem precisar deixar muito difícil do entendimento e que realmente faz sentido ser muito forte. Então, eu achei legal isso. Simplificou, né? Parece que assim, o entendimento, coisa e o poder, e ficou monstruoso. Teve aquele cara lá do veneno, tipo, ele cria uma área que diminui propriedade em volta, ele pode colocar o seu sangue, te deixar tóxico, aí ele vai criar uma bola. Se for contra o outro, tem que ser o sangue no coração, porque se for... Aquele lá eu já comecei a pensar, nossa, vamos começar e não sei o que, e ficar difícil de entender, mas não, foi bem tranquilinho esses últimos. Isso foi mais... Só aquele outro lá, né? Foi o terceiro, né? É o terceiro que a gente É o terceiro que eu falo. Ele falou do poder lá, ele tinha um escudo lá e tal, não sei o que, mas eu fiquei de isso. E eu acho que essa temporada que vai ter agora de Bleach deve ter todas essas lutas agora do final. Então eu vou acompanhar tudo mais ou menos como que aconteceu. Pelo amor de Deus, que né, tem uns ali... Não, você fala, como é que vai matar um trem desse? Um cara desse, né? Eu ia falar pro pessoal, pessoal, fala quem que luta contra esse, porque como que derrotaria? Mas não fala não, que eu vou ver. Vai assistir agora. Assistir pra ver como é que é. Pessoal, se gostarem, então deixa o like, comentário, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Até o próximo.